E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Quincas Borda, de Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Machado de Assis é um dos nomes mais importantes para a literatura. Ele nasceu em 1839 e infelizmente faleceu em 1908, mas ele foi um grande escritor brasileiro que teve sua fase romântica, ele foi primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, então ele foi um cara muito importante, ele foi um escritor muito incrível, por conta que ele era um escritor completo, ele escreveu de tudo um pouco, ele escreveu crônica, ele escreveu poemas, ele escreveu contos, ele escreveu correspondências, ele escreveu inúmeras críticas, então ele escrevia de tudo um pouco e muito mais, ele escreveu muito, ele foi um nome muito importante. Fez parte do tempo literário do realismo, e ele foi e é um dos nomes mais importantes da literatura. Ele escreveu, inclusive, Quincas Borda, que é o que nós vamos tratar aqui. E a gente pegou o meu grupo, que sou eu, a Patrícia e a Camille, do segundo lado da Escola Cais. A gente pegou dos capítulos 153 ao capítulo 178, que fala basicamente sobre Rubião e fala sobre Sofia também. Rubião era um cara pobre, ele era um cara que era, entre aspas, doente, porque ele tinha delírios. Então, ele tinha problemas com a personalidade. Então, toda hora ele mudava de personalidade. Uma hora ele achava que ele era um imperador, outra hora ele mudava. Então, ele tinha esse problema de personalidade. E por conta disso, ele era uma pessoa muito sozinha. Porque as pessoas não queriam, meio que rejeitavam ele por conta. Um cara que ficou bem triste por conta disso. Mas ele tinha uma amiga chamada Fernanda, que se preocupava muito com ele, mas enfim, a gente já fala sobre isso. Fernanda retrata no livro que Fernanda era casada com Teófilo. Teófilo era um cara que amava demais os livros dele. E, enfim, ocorreu uma situação em que ele largou a esposa e foi para um cargo maior. Tipo, ele teve que se mudar para ir para um cargo maior. E retrata no livro que ele se gostava tanto dos livros dele, era tão apaixonado pelos livros dele, que na hora da despedida dele ir embora, né, pra, pra ir pegar o carro dele maior e tudo mais, ele se comoveu muito mais com o fato de estar deixando os livros do que de deixar a própria esposa, que por algum acaso, né, foi largada e tudo mais, e ela tinha uma queda por Carlos Maria, que era um cara casado com Maria Benedita, que por algum acaso estava grávida. Então, nesse livro tem um monte teve esses conflitos, digamos, não conflitos, mas essas situações amorosas complicadas, né? Mas, enfim, voltando a Rubião e Fernanda, né? Fernanda era uma amiga de Rubião que ela era muito preocupada, ela tinha muita preocupação por ele, entendeu? Então, pelo fato dele ter esses problemas de ficar trocando de personalidade, as coisas assim, era esquisito, né? A pessoa ficar mudando de personalidade assim. Então, ela sempre que, tipo, indicava pra ele, pra procurar um médico, pra eles irem tratar isso e tudo mais, porque não conflitos, mas essas situações amorosas complicadas, né? Mas, enfim, voltando a Rubião e Fernanda, né? Fernanda era uma amiga de Rubião que ela era muito preocupada, ela tinha muita preocupação por ele, entendeu? Então, pelo fato dele ter esses problemas de ficar trocando de personalidade, as coisas assim, era esquisito, né? A pessoa ficar mudando de personalidade assim. Então, ela sempre que, tipo, indicava pra ele, pra procurar um médico, pra eles irem tratar isso e tudo mais, porque não era normal, né? Não era normal. Então, até achavam que Fernanda era meio assim com ele, tinha alguma coisa por conta dessa preocupação dela, né? Até que, enfim, Rubião, né, foi até um médico, que o Dr. Falcão é o nome do médico que tratou de Rubião, que ele propôs o seguinte, que um dos motivos do delírio de Rubião era a paixão que ele tinha por Sofia, que tinha se concretizado e tudo mais. Sofia era uma mulher casada, que pelo que foi tratado no livro, nós do meu grupo a gente interpretou que também tinha aquela quedinha por Rubião e tudo mais. Mas, enfim. Aí no capítulo retrata que o doutor deduziu isso e tudo mais, e aí que podia ser tratado, entendeu? Que esses delírios que ele tinha e tudo mais poderiam ser tratados. Então, basicamente, o que trata nos capítulos 153 ao 178, que foi o capítulo que a gente pegou, foi isso. Ele tratou esses problemas que teve,
falou sobre Rubião, citou as situações de Fernanda, de Sofia, enfim, dentre outros personagens que ele citou aí, que eu acabei de comentar. Quincas Borba foi E foi basicamente isso. uma obra de autoria de Machado de Assis que operou, né, teve no seu tempo literário no realismo, que foi, ele é um nome muito importante para a literatura, foi um autor brasileiro de diversas qualidades literárias, e especificamente o livro que tratamos aqui foi Quincas Borba, né, e recapitulando os capítulos, fala sobre Rubião, que foi um homem humilde, que tinha problemas com sua personalidade, que ele tinha delírios e tudo mais, foi ajudado pela sua amiga Fernanda, e caracterizamos a Fernanda de acordo com como foi relatado no livro, e alguns outros personagens que foram como desfecho, tratados, né, ali. O personagem Rubião, que o médico disse pra ele que teria como tratar, né, esse problema de personalidade dele, esse fato dele ser doente por ele ter delírios. E, enfim, que ele disse citou como causa seu amor por Sofia, que era uma mulher casada, mas que também tinha aquela apaixonadezinha por ele, né? Então foi isso nosso capítulo. A bibliografia do autor está no início do vídeo, quando iniciamos o vídeo, de acordo com o roteiro que combinamos. Aí fizemos um resumo e agora um desfechozinho para resumir tudo o que aconteceu, e é isso.